depois a aula para, em termos práticos, continuar o trabalho prático que temos vindo a fazer, que é a implementação de uma máquina que vende produtos. Até agora tínhamos um único produto que era vendido pela máquina, dispensas, e agora vamos começar a ter um conjunto de produtos, portanto uma lista de produtos. Para armazenar um conjunto de elementos, nós até agora o que utilizámos foi só arrays, tendo um array, um bloco de memória, portanto, um array é um bloco de memória contínuo, onde se pode colocar um conjunto de elementos. Portanto, quando se reserva um array, reserva-se memória para um conjunto de elementos. Cada elemento depois é acedido através de um índice. O índice começa em 0, vai até n-1. Ora bem, se bem que os arrays é uma estrutura eficiente em termos de reserva de memória, portanto isto efetua a reserva de memória de uma única vez. As operações depois sobre um array geralmente são operações que não são muito eficientes. Porquê? Não há operações para aumentar o tamanho do array, não há operações para diminuir o tamanho do array, não há operações para rapidamente procurar um determinado elemento. Portanto, depois as operações que temos sobre o array são coisas muito básicas. Nós temos um acesso a uma determinada posição do array e não temos mais operações que possam ser efetuadas sobre um array. Uma alternativa ao array é utilizar uma estrutura de dados. Estas estruturas de dados permitem armazenar referências para objetos de forma dinâmica. Portanto, são estruturas onde a sua capacidade pode aumentar, pode diminuir de forma dinâmica. Portanto, não é necessário estarmos a indicar à estrutura de dados que queremos aumentar ou diminuir a capacidade de uma estrutura de dados. Existem diversas estruturas de dados possíveis que podemos aqui utilizar. Hoje vamos rapidamente ver aqui a classe ArrayList, que é a estrutura de dados que vamos utilizar. Portanto, para se utilizar um ArrayList, para se criarem objetos desta classe, é necessário estes dois importes. Portanto, este geralmente o Eclipse coloca os importes, mas é necessário ter atenção que existe duas classes, ou uma classe e outra interface com o nome list. Portanto, quando vocês utilizarem o nome list, o Eclipse vai perguntar se querem colocar o importe Java AWT-list ou Java util-list. Portanto, aqui o que queremos em termos de estruturas de dados é Java util-list. Java AWT-list é uma lista gráfica. É tipo uma caixa de combinação, uma combo box, uma list box. Portanto, é um elemento gráfico. Aqui assim, list é uma interface. A seguir vamos já ver o porquê da interface e a diferença aqui entre a interface e a classe. Portanto, para utilizarmos as listas temos que ter estes dois importes. Portanto, nada de colocar Java AWT-list, isso é uma coisa diferente. A seguir temos aqui um exemplo de como se cria um objeto. Para criar um objeto do tipo ArrayList, faço new ArrayList, e entre o sinal de menor e maior estamos aqui a indicar qual é o tipo de dados que queremos armazenar. Portanto, nós aqui estamos a dizer que queremos uma estrutura de dados para guardar strings. Aqui é tipo de dados e guarda strings. Mas quer dizer que todos os elementos que vão ser guardados vão ser strings. E assim isto permite que todas as operações, tanto a adição como obter um determinado elemento, estejam a trabalhar sempre com este
tipo de dados. Portanto, este tipo de dados é importante, permite assim de forma para fácil indicar qual é o tipo de dados que está armazenado e qual é o tipo de dados depois dos objetos que são devolvidos. Portanto, existiam outras estruturas de dados onde não era necessário, ainda existe, né, a estrutura de dados onde não é necessário indicar qual é o tipo de dados que é armazenado, só que nesse caso o que vai ser armazenado é referências para objetos. Por exemplo, está a fazer o cast para portanto, aqui não está a fazer depois cast e a pessoa especifica a partir da qual é o tipo de dados. Portanto, isto, new arraylist de string, portanto, isto vai criar um objeto e depois a referência vai ser colocada aqui nesta variable name, que é uma referência para uma lista. Do tipo list e não do tipo arraylist. Vamos aqui à procura dessas duas coisas. Ora bem, list, portanto, existe dois caminhos possíveis, Java UTList, Java AWT-list, portanto, AWT é a parte gráfica, UTIL e estruturas de dados. Vamos ver o que é UTIL-list. Portanto, list é uma interface. Portanto, uma interface é a definição do conjunto de métodos que tem que existir. Portanto, e o que é que diz esta interface? Diz que tem que existir este método. Portanto, tem que existir o método add que adiciona um elemento do tipo add. Portanto, este tipo é o tipo que vai declarar quando se cria a lista. O método add que adiciona um elemento a um determinado índice. O método add all para adicionar uma coleção. Portanto, temos aqui um conjunto de métodos, que estes métodos têm que existir em todas as estruturas de dados que se pretenda que tenham o comportamento de uma lista. Portanto, aqui o que temos é o conjunto de métodos que vai dar o que é comportamento de uma lista. Nós, portanto, aqui estamos a dizer é que uma lista tem que ter este comportamento. Tem que ter este conjunto de métodos. Ora bem, mas uma interface não é mais do que uma coleção de métodos sem nenhuma implementação. Portanto, isto é uma coleção aqui de uma assinatura de métodos, um conjunto de métodos sem implementação. Enquanto que, já agora vamos aqui ao ArrayList. Enquanto que o ArrayList é uma classe. Portanto, é uma classe e temos aqui que a classe ArrayList implementa estas interfaces todas. Estas interfaces que temos aqui a interface list. Ora bem, se a classe ArrayList implementa estas interfaces, isto quer dizer que ao criar um ArrayList, portanto, isto são as interfaces que são implementadas. Aqui estamos a criar um objeto do tipo ArrayList e agora podemos colocar este objeto, por exemplo, numa lista.
Portanto, ao criar um objeto do tipo ArrayList, eu posso colocar este objeto L1 lista 1. Eu posso colocar este objeto em muitos tipos diferentes de dados. E podia continuar com os restantes tipos de dados. Andam aqui. E por fim, eu posso criar o objeto e colocar o objeto numa referência para um ArrayList, ou continuando, tudo isto é válido. Tudo isto é válido. Ora bem, afinal, qual é a diferença entre estas alternativas todas? Portanto, o objeto que estamos a criar é sempre o mesmo, é sempre um ArrayList. Portanto, estamos a criar sempre o mesmo tipo de objeto. Portanto, quer dizer que o objeto que estamos a criar tem um conjunto de métodos que estão definidos na classe ArrayList. Portanto, os métodos que temos são estes que estão por aqui. Portanto, nós temos aqui estes métodos que andam aqui todos. Portanto, estes são os métodos que realmente existem. Mas eu posso colocar depois o endereço de memória em tipos de dados diferentes. Portanto, tudo isto sendo válido, qual é a diferença entre fazer, por exemplo, aqui esta primeira solução, a lista 1 fica no tipo de dados list de string, ou por exemplo aqui o list 5, a lista 5 fica com uma referência para object. Fizeram todas do objeto, não é? Quando veio para a parte do nosso trabalho vai os títulos abertos e o objeto. E a mesma coisa se passa aqui no estudo. Então, o objeto é sempre o mesmo. O objeto é sempre o mesmo. Portanto, aqui o tipo do objeto, portanto, o objeto que vai estar na memória é sempre o mesmo. Mas nós em P1 fizemos uma coisa que foi, tínhamos alguns métodos que em vez de receber, por exemplo, um array de grect, recebia um array de chef-label. E chef-label era uma interface. Portanto, então vamos aqui começar com o exemplo mais simples. Se calhar, que é a lista 4. Este é o exemplo mais simples. Se calhar que seria o mais óbvio de utilizar, que é criar um objeto do tipo ArrayList e colocar isto numa ArrayList. Então, isso quer dizer que esta referência list4 tem acesso a todos os métodos que existem na classe ArrayList. Portanto, se o tipo for o mesmo, temos acesso a todos os métodos. Se eu colocar, por exemplo, que no caso da lista 5, o objeto do tipo ArrayList numa referência para um object, é perceber que todas as classes por omissão herdam do object. Portanto, quer dizer que eu estou só a considerar, só me interessa utilizar os métodos que estão na classe object. Portanto, não me interessa os restantes métodos que existem na classe ArrayList. Portanto, eu aqui tenho acesso só aos métodos. Portanto, se eu efetuar lista 5 ponto, os métodos que vão aparecer são os métodos da classe object. Portanto, estou aqui a fazer uma restrição. Estou a restringir este objeto só aos métodos que existem na classe object. Vamos aqui ver o caso da lista 1. Se eu fizer lista 1 ponto, então aqui eu vou ter acesso a todos os métodos que estão definidos na interface list. Quais são os métodos que estão definidos na interface list? Isto vimos até agora.
são um conjunto de métodos que são necessários para trabalhar com uma lista. Ora bem, e acontece é que estes métodos são suficientes para estar a trabalhar com uma lista. Como é que métodos são suficientes? E como existe diversas estruturas de dados que implementam esta interface, portanto, temos aqui interface list e temos aqui quais são as classes que implementam esta interface. Array list está aqui. Temos o stack, vector, linked list, row list. Então, temos aqui diversas classes que implementam a interface list. Ora bem, aqui o que vamos aconselhar é utilizar esta sintaxe. Portanto, vamos criar, sempre que a pessoa quiser uma lista, o que faz é cria uma referência para a interface list. Portanto, a referência será sempre esta referência para a interface list. Depois há de aparecer o nome da referência e a seguir, portanto, se criamos uma lista, o que vem a seguir pode ser um array list, pode ser um vetor, pode ser qualquer uma das classes que aparecem aqui, que implementam a interface list. Ora, qual é a vantagem? Então vamos aqui à classe vetor. Temos aqui a classe vetor. Então, a classe vetor implementa a interface list. Ora, a vantagem é que se eu tiver o meu código e eu tenho o meu código inicialmente assim, portanto, a lista 1 inicialmente é um array list. Se eu quiser trocar a classe array list, por exemplo, por um vetor, é só trocar o nome da classe. Portanto, o vetor também tem os métodos de uma lista. Portanto, eu posso aqui trocar a classe que este não funcionar. Se eu quiser trocar por qualquer uma das outras classes, eu posso trocar. Ora bem, interface list, quais são as outras classes, por exemplo, por uma linked list. Se eu quiser, em vez de um vetor, colocar aqui um linked list, isto continua a funcionar. Isto porquê? Porque eu, como estamos aqui a fazer uma conversão de um objeto para uma interface, portanto, a referência, em termos de referência, estamos a utilizar uma referência para uma interface. Os métodos que podem ser utilizados são os métodos que estão definidos na interface. Portanto, como esses métodos são comuns a todas estas classes, depois a pessoa pode trocar de classe automaticamente sem problema nenhum. Nós aqui só estamos a utilizar métodos que estão definidos na interface. Portanto, esses métodos são um conjunto de métodos que estão em todas as classes que implementam a interface. Portanto, conjunto de métodos comuns a todas as interfaces. Portanto, daí que, ao criar estruturas de dados do tipo ArrayList, devem colocar a referência sempre depois para uma lista. Tendo este objeto, depois é utilizar então todos os métodos que estão na interface list. Portanto, os métodos que agora podem utilizar são os métodos que estão na interface list. Por exemplo, toString, vamos ver se existe na interface list. Interface list, toString. A interface list, isto da versão 7. A interface list ou é a classe? Isto é a classe ArrayList. Onde que a interface está aqui. Interface list. E temos aqui então todos os métodos. Todos os métodos que estão declarados na interface list, e portanto não aparece aqui os métodos que são herdados da classe da
da classe Object. O toString é um deles. Portanto, names toString, portanto, se for uma lista vazia, o resultado é isto. O resultado é isto. E isto vem porque este método é herdado da classe Object. isEmpty, verificar se está ou não vazio. isEmpty. Esse já está aqui. Verificar se está vazio. O size que é o número de elementos. Adicionar um objeto. Adicionar um objeto. O método é este. Portanto, aqui na documentação aparece aqui um tipo de dados E, e esse tipo E é o tipo que será utilizado. Portanto, quando se cria um objeto, eu posso criar uma lista de strings, posso criar uma lista de inteiros, posso criar uma lista de muitos tipos diferentes, depois isto será o tipo de dados que é utilizado quando se cria o objeto. Quando se cria um dos objetos que implementa a interface list. Portanto, o toString, depois de adicionar um elemento, dará este resultado, se adicionar dois elementos, depois dará este resultado. Portanto, o toString dá os diversos elementos separados por vírgula entre parênteses retos. Portanto, isto porque estamos com uma lista de strings. Se for uma lista de objetos, o toString o que faz é, vai a cada objeto e chama o toString de cada um dos objetos. Portanto, depois vai aparecer aqui é o resultado do toString de cada um dos objetos. Portanto, pode adicionar um elemento a uma certa posição. Desde e funciona como outra vez, funciona no zero, começa no zero, começa no 2. Os índices começam em zero sempre. Os índices começam sempre em zero. É assim, é perceber que isto é uma estrutura de dados dinâmica, portanto aumenta ou diminui. Portanto, com o método add, portanto aqui, ao fazer add, names.add, o que ele está a fazer é adicionar ao fim da lista um elemento. Portanto, independente de qual é a dimensão. Portanto, aqui eu posso fazer sempre add que ele adiciona sempre, vai sempre aumentando. No caso do names.tem sim, portanto, aqui seria a posição 0 e seria a posição 1. Sim, portanto, esse estaria na posição 0, a primeira Maria, e a segunda Maria na posição 1. Mas, portanto, isto é uma estrutura de dados que aumenta, isso vai aumentando. E se a pessoa for removendo os elementos, vai diminuindo. Portanto, pode aumentar e pode diminuir. Enquanto que o array é também fixo. Portanto, essa é a grande diferença entre utilizar... Mas aqui as strings são imutáveis, não é? Podem alterar. Sim. E essa regra mantém-se. Sim, a string é imutável, mas o array list é um array para strings. Portanto, eu posso ir à posição 0 e trocar a referência do objeto. Portanto, posso apontar para outra string diferente. Portanto, estes valores podem mudar porque eu posso colocar uma referência para um objeto diferente. Mudar a referência, mas a string não. A string não muda. Portanto, o conteúdo, quando se cria um objeto tipo string, a referência lá na memória nunca é alterado. Portanto, se eu fizer alterações, ele cria-se um novo. Ora bem, enquanto que o método add adiciona sempre, portanto, isto vai sempre adicionando, se vier aqui o método add que recebe o índice, portanto, este índice tem que ser um índice válido. Portanto, essa é a diferença. Portanto, este exemplo mostra bem isto, que é se eu adicionar o João no índice 3, como o tamanho é 2, só há o índice 0 e 1. Portanto, isto vai dar um erro, porque não há este índice. Então, isso quer dizer que este método pode ser utilizado, mas é necessário ter muita atenção a utilizar o método para adicionar a uma determinada posição. Portanto, adicionar na posição 1, isto pode ser, adiciona na posição 1. Portanto, isto seria 0,
na posição 1 estava a Maria, portanto isto vai adicionar antes da Maria. Portanto, isto não troca, não vai trocar, o que vai fazer é adicionar aquela posição. Portanto, vai inserir no meio ali do array list. E depois temos aqui então o método set para trocar o elemento que está numa determinada posição. Portanto, o add é sempre para adicionar, para incrementar. O set é para alterar um objeto que está numa certa posição. Portanto, na posição 0 estava Maria, e agora o que vai fazer é colocar o nome Isabel na posição 0. Temos depois métodos, obter o elemento que está na posição 0, obter o elemento que está na posição 2. Se eu tiver o elemento que está na posição 5, isso vai dar erro, não existe a posição 5. Portanto, isto a pessoa pode sempre utilizar o método add. O método add adiciona sempre elementos. Portanto, neste caso temos aqui já uma lista diferente, nomes ingleses. Portanto, depois de adicionar é só olhar aqui para o método add. Está aqui o método add. O método add devolve um valor booleano. Portanto, por omissão, o método add adiciona ao fim da lista. E o resultado é verdade. Portanto, este método devolve sempre verdade. Portanto, este método estava sempre a devolver um valor, que era o que tínhamos aqui a verde. Portanto, isto é o resultado aqui do método. Portanto, isto devolve sempre verdade, porque é como foi especificado já noutra interface. Aqui um exemplo, temos aqui um exemplo, adicionar, portanto, neste momento, vamos aqui ver, names, o que é que eu tinha aqui o names to string tinha isto. Names to string tinha isto, o English names tinha isto. E temos aqui duas listas. E agora aqui vamos fazer o seguinte, que é vamos à lista names, adicionar na posição 2 o English names. Portanto, posição names são estes três, 0, 1, 2, portanto, onde está aqui 0, 1, 2, onde está aqui a Maria, vamos aqui adicionar, portanto, no fim da Maria, todos os nomes, todos os objetos que estão na lista English names. Então, a seguir à Maria, adicionam-se todos os objetos que estão na lista English names. Portanto, e estamos aqui a utilizar o método add_all para adicionar um conjunto de objetos. Ora bem, isto é o básico para utilizar a lista. Depois também temos o remove, remover um determinado objeto e indicar qual é o objeto. Dá para trás. Em termos de remove, temos aqui vários. Remover através de um determinado índice, remover um objeto, remover uma coleção. E temos o clear que remove todos. Portanto, temos aqui diversos métodos para remover um índice, remover um objeto, remover uma coleção e remover todos. Portanto, temos aqui métodos para remover objetos de uma coleção. Ok, e em termos de métodos, basicamente é isto.
Mas ainda se lembra do bolo J. Vou aqui só criar um projeto. Só para verem isto aqui a funcionar. Import Java util ponto asterisco, só para ser mais simples. New array list de string tem que ser assim para termos aqui a referência para o objeto. Lista 1. Ok, temos aqui uma array list. Array list temos aqui os métodos todos que acabámos de ver que estão na interface. Este aqui é na classe array list, vamos utilizar isto como um array list. Por exemplo, vamos aqui adicionar um objeto. Portanto, o método devolve true. Agora podemos chamar aqui o toString. O string não aparece aqui. O string deve estar aqui no object, ir dado do object. Está aqui toString. ToString, temos aqui. Adicionar mais um elemento. Vou adicionar uma coleção, add all. Adicionar outra coleção. Eu vou adicionar a lista 1 à lista 1. Ok, o resultado devolveu true. Chamar o toString. Aparece duplicado. Daí eu adicionei a lista 1 à própria lista 1. Adicionar na posição 1 o nome Carlos. Portanto, a posição 1 ainda era válida porque havia um objeto na posição 0 e outro na posição 1. E agora remover, por exemplo, remove e indicar qual é a posição. Remover o objeto está na posição 0. Portanto, o objeto que foi removido foi este. E agora vamos outra vez aqui ao toString, por exemplo. E esses objetos que estão aqui no array list. Ok. Portanto, é fácil vocês tendo aqui o bolo J ver quais são os métodos que existem. Outra alternativa que é o que vamos aqui utilizar, eu vou colocar aqui, que é criar um array list e colocar isto numa referência para uma lista. É a mesma coisa que criar um array list e fazer um cast para este tipo de dados list. Okay, temos aqui um novo objeto, lista 2. Portanto, agora os métodos que
aparecem aqui os métodos que aparecem aqui devem ser os métodos que aparecem na interface list e não os métodos que aparecem na classe ArrayList. Portanto, muitos são iguais, é por isso que tratamos aqui de utilizar isto, mas devem existir métodos. Devem existir métodos que não aparecem agora quando faço o cast para um tipo de dados, neste caso list. Ok, visto isto, vamos então ver agora qual é que é o tema prático desta aula. Portanto, para esta aula o que se pretende é utilizar listas de objetos. Portanto, isto dado que permite criar de forma dinâmica, portanto, permite aumentar e diminuir a quantidade de objetos de forma dinâmica, portanto, isto é uma estrutura de dados dinâmica. E com a estrutura de dados dinâmicas podemos utilizar o ciclo for each. Portanto, isto é um ciclo que ainda não tínhamos utilizado, o ciclo for each. O ciclo for each permite percorrer uma coleção de objetos independente de qual é a coleção. Portanto, a coleção pode ser uma lista, pode ser uma árvore, pode ser um grafo, portanto, há muitas estruturas de dados diferentes. Eu percorro a coleção independente de qual é a coleção. Portanto, e não é necessário a pessoa saber quais são os métodos de cada uma das coleções. Portanto, eu percorro uma coleção sem saber nada em especial sobre uma coleção. Ora bem, até agora a máquina que vendia produtos vendia, na verdade, um único produto. Portanto, para isso era só necessário ter uma variável que indicava quantos produtos existia, e agora o que vamos querer é que a máquina que vende produtos passe efetivamente a vender objetos do tipo produto. Ora bem, um objeto do tipo produto, portanto, vai ter um nome e vai ter um preço. Portanto, agora tínhamos um preço para tudo, agora vamos ter objetos mesmo, portanto vai ser necessário criar esta classe product que internamente vai guardar um nome e um preço. Portanto, temos aqui um teste à classe que representa um produto. Portanto, inicialmente criar um objeto com o nome é chocolate de 50 gramas e o preço é 100, e para verificar que esses valores foram guardados. Portanto, nós já vimos aqui a classe ArrayList. Portanto, isto vocês podem utilizar este ficheiro que vem aqui, toda a documentação do Java. O link é para o Java 6, nós vamos utilizar o Java 7, mas é muito semelhante. Ao criar os objetos tipo ArrayList, guardam-se em referências para a interface list. E temos aqui então um novo teste, uma lista de produtos. Portanto, cria-se um ArrayList para guardar objetos do tipo product. Adicionam-se produtos, adicionar o primeiro produto, adicionar um segundo produto, portanto cria-se um produto e depois adiciona-se aqui à lista, e fazer o teste a ver se os objetos foram guardados e se a informação foi guardada dentro dos objetos. Ora, e temos aqui um novo exemplo que já existiam alguns alunos que queriam fazer isto no TP1.
Mas como esta matéria ainda não tinha sido dada, então foi definido que isto ia ser útil só para o TP2, portanto só no TP2 é que vai utilizar isto, que é fazer a comparação de objetos. Portanto, nós até agora o que estamos a fazer estamos a comparar números inteiros, portanto aqui neste exemplo, assert equal, estamos a verificar se o número 100 é igual ao preço que é devolvido por esta expressão. Portanto, aqui estamos a comparar números, isto funciona. Aqui estamos a comparar uma string com o resultado desta expressão que é uma string, portanto isso funciona. Estamos a comparar duas strings, funciona. Quando estamos, assim, mas apesar que aqui assim estamos a fazer, enquanto aqui estamos a fazer a comparação do número, aqui estamos já a fazer a comparação de objetos. Apesar de ser string, estamos a fazer a comparação de objetos. Ora bem, esta comparação entre dois objetos, isto funciona porque a classe string tem já definida lá dentro um método que é o método equals. Daqui, este assert equals, portanto isto, o que vai ser executado aqui, portanto nós temos, eu vou escrever aqui mais à frente, portanto a instrução que temos ali é esta. Verificar se esta string é igual a esta. Mas neste caso, o que isto vai ser executado é equivalente a ter isto. Verificar se isto, ponto equals, há parênteses, isto tudo igual a true. Portanto, o que vai ser executado, eu vou colocar isto em duas linhas, para se poder aqui aumentar um pouco o tamanho da letra. Portanto, o que vai ser executado, basicamente vai ser isto, que é, vai-se chamar o método equals, para verificar se esta string é igual a esta. Ora, isto porquê? Porque senão, o que acontece é que isto que temos aqui é a referência para um objeto, o endereço de memória onde vai estar um objeto. Isto que temos aqui deste lado, nesta instrução, o resultado é uma referência de memória onde vai estar um objeto. Se não existir um método equal, o que vai fazer vai verificar se as referências são iguais. Ora bem, as referências são objetos diferentes, as referências podem ser diferentes. Portanto, e aqui, em princípio, estas referências são diferentes, portanto isto iria dar falso porque isto são objetos diferentes. Por isso são endereços de memória diferentes, então ele iria verificar se os endereços são iguais ou não. Portanto, aqui o que ele vai fazer é chamar o método equals. Daí que, para verificar, daqui estou a criar um produto, estamos aqui a criar um produto, e estamos a verificar se este produto é ou não igual, portanto, verificar se este produto é ou não igual ao produto que está na posição 1. Ora, esta comparação só funciona se existir o método equals dentro da classe product. Portanto, para isso é necessário então criar este método equals. Temos aqui uma representação do que é um array list. Um array list é um objeto que tem referências para objetos. Portanto, depois aqui internamente, portanto, isto é dinâmico. Portanto, isto pode ser, por exemplo, um array que depois internamente isto depois vai aumentando e vai diminuindo através daqui dos métodos que adicionam e removem. Portanto, isto é internamente um array que vai ter referências para objetos, neste caso do tipo produto. Portanto, depois de adicionar dois objetos, portanto, dois produtos, em princípio é isto que temos. A primeira referência aponta para o primeiro produto, a segunda referência aponta para o segundo produto e o resto não se sabe. Portanto, aqui assim o array poderá ter mais informação, pode estar vazio, por exemplo. O método equals, portanto, o que temos aqui é a receita normal, que é o método equals, portanto,
recebe uma referência do tipo object, verifica se a referência que recebe é igual ao this. This é o apontador para o próprio objeto. Portanto, aqui, neste exemplo, eu vou já apagar aqui isto. Portanto, ao efetuar isto, só efetuar isto, primeiro objeto ponto equal segundo objeto. Portanto, isto, primeiro objeto, em termos da programação vai ser o this. O segundo objeto é o que se recebe por parâmetros. Portanto, este objeto que se recebe por parâmetro é o segundo. O this é o próprio objeto, que é o primeiro antes do método equals que vimos aqui neste exemplo. Portanto, aqui a primeira string será o this, depois equal e depois isto é o que se recebe por parâmetros. Então, a primeira coisa que estamos a verificar se o objeto é o mesmo. Se o objeto for o mesmo, então devolve-se true. Olha como é que o objeto é o mesmo. Se eu fizer isto, string, ora bem, name1 igual ao José, e agora faço o seguinte, name1.equals name1. Portanto, se eu efetuar isto, eu estou a utilizar sempre o mesmo objeto. Portanto, aqui neste exemplo eu estou sempre a utilizar o mesmo objeto. Portanto, se o objeto é o mesmo, portanto, nem é certo tratar de fazer comparação nenhuma. Portanto, neste caso, o que se vai verificar é que este igual, isto está a fazer comparação de referências de memória. Portanto, está a verificar se o endereço de memória é o mesmo. Se o endereço de memória for o mesmo, quer dizer que temos só um objeto. Portanto, se nós temos só um objeto, então os objetos são iguais. Agora, a seguir temos um guia para verificar se o objeto que a gente recebe é uma instância de um produto. Porque temos aqui uma palavra-chave nova, instance of. Portanto, isto permite verificar se este objeto é compatível com o produto. Portanto, aqui o que queremos saber é se este objeto é do tipo produto. Portanto, eu envio um objeto, vamos aqui ver um exemplo, um outro exemplo. Crio um objeto P. Portanto, este vai ter um nome e vai ter um preço. E agora eu faço name1.equals a parênteses prod. E depois pode estar. Portanto, neste momento, isto é uma string e isto é um produto. Portanto, isto são tipos diferentes. Estes são tipos diferentes. Portanto, neste caso, este equals é o equal que está na classe string. Isto é um objeto tipo string. Isto é o equal que está na classe string. Então quer dizer que na classe string, ia-se verificar se isto era uma string. Portanto, isto ia dar falso. Portanto, isto não é do tipo string. Portanto, este instance of, aqui estamos a verificar se o objeto é do tipo produto ou de um tipo compatível com o produto. Vamos já a outra história. Portanto, se o objeto não for do tipo produto ou tipo compatível com o produto, devolve-se falso. Portanto, se não há aqui a possibilidade de efetuar a comparação, devolve-se falso, quer dizer que não é um produto. Então o resultado é falso, quer dizer que os objetos são diferentes. Portanto, no caso de ser produto, portanto, no caso de entrar aqui neste else, quer dizer que é compatível com um produto, e se é compatível com um produto, então podemos fazer o cast do objeto para um produto e depois efetuar a comparação membro a membro. Verificar se o preço é igual e verificar se o nome é igual. Portanto, quando temos tipos de dados primitivos, utiliza-se o igual e igual. Quando temos objetos, utiliza-se o equals. Portanto, há que ter bem aqui essa noção,
porque senão estamos a fazer o que estamos a fazer aqui, que é estamos a verificar o endereço do objeto. Portanto, no primeiro if estamos a olhar para o endereço do objeto. Ora bem, este método equals é sempre igual. Este método equals é sempre igual. A única coisa que muda é o que a gente quer comparar aqui no fim. O que muda aqui é o else. Este é sempre igual. O Eclipse gera isto automaticamente. Portanto, o Eclipse gera isto automaticamente, mas gera isto um bocadinho mais complicado do que isto. Portanto, o Eclipse gera mais verificações e não sei quantos. Portanto, em princípio, isto seria o suficiente e seria a versão mais simples. O Eclipse tem uma outra implementação disto e também gera este método equals. Portanto, aqui no Eclipse, se a pessoa for aqui ao método source generate equals, está aqui a opção para gerar este método equals. Portanto, aqui as regras que se utilizam é quando temos tipos de dados primitivos, que é os inteiros, os longos, os floatants, os números, o verdadeiro falso, os caracteres, utilizas o igual, para fazer a comparação. Quando temos objetos, utiliza-se o equals. Portanto, método equals para verificar internamente o conteúdo do objeto. Se utilizar o igual para objetos, ele faz a comparação entre endereços de memória, portanto, tem referências dos objetos. Ora, em ciclos, nós agora utilizamos principalmente o ciclo for, for simples, mas temos muitos outros ciclos, por exemplo, while, do while, for e for each. Portanto, o while é um ciclo que chama-se de 0 ou mais vezes, quer dizer que o bloco interno é executado 0 ou mais vezes. Porquê? Porque se a condição for falsa, isto nunca é executado, onde é executado 0 vezes. O ciclo do while, portanto, é um ciclo que é executado uma ou mais vezes, portanto, e chama-se um ou mais, portanto, o número de vezes é um ou mais. Porquê? Porque isto inicialmente executa todo o bloco, então depois é que passa o teste à condição a verificar se vai repetir ou não o bloco. Portanto, é o único ciclo que executa um ou mais vezes, é o ciclo do while. Existem outros ciclos noutras linguagens, por exemplo, o Java que tem o do until, do while, do until, portanto tem mais algumas alternativas, mas a ideia é sempre esta que está aqui. O ciclo for utilizamos para executar n vezes, quando a pessoa sabe por quantas vezes vai executar. Portanto, isto está muito utilizado, por exemplo, isto está muito associado à utilização de arrays e estruturas de dados. A pessoa sabe por quantas vezes vai executar, então utiliza um ciclo for. E agora o ciclo que é novo e que é importante perceber é o ciclo for each. Ora bem, o ciclo for each em Java chama-se for, portanto, enquanto que nas outras linguagens existe mesmo a instrução for each, existe mesmo este nome for each. O Java não quis estar a incrementar mais uma instrução, então alterou a sintaxe do ciclo for. Portanto, temos aqui um for each, mas tem a aparecer ali o nome for each. Portanto, se isto fosse C# era for each, aparente, e depois tinha ali depois a sintaxe do ciclo. Se isso for Visual Basic é for each. Portanto, a palavra for each aparece em muitas linguagens de programação. Aqui no Java eles reaproveitaram a palavra for, mas com uma sintaxe diferente, para implementar o ciclo for each. Bem, agora vamos só recapitular o que era o ciclo for, para depois entrar no ciclo for each. O ciclo for, portanto, tinha 3 partes. Portanto, isto tem aqui 2 pontos e vírgulas, e antes os pontos e vírgulas temos aqui diversas partes. Primeira parte permite iniciar variáveis.
Segunda parte é a condição. Portanto, isto é executado enquanto a condição for verdadeira. Terceira parte, incrementa. Isto é executado no fim, quando chegar aqui à chaveta de fechar o ciclo e antes de voltar aqui a fazer o teste à condição. Portanto, executa uma vez, faz esta parte do incremento, vai à condição e, se for verdade, continua a repetir. Agora, o ciclo for each já tem uma sintaxe diferente, que é, tem aqui os dois pontinhos, aqui no meio. O que está do lado direito tem que ser uma coleção. Tem que ser uma coleção e vamos já ver de que tipo é. Interface, vamos ver o que é o ArrayList. ArrayList. Portanto, isto que temos aqui tem que ser um objeto de uma classe que implementa a interface iterable. Portanto, se eu criar a classe a produto, se eu criar uma lista de produtos, eu posso utilizar o ciclo for each porque a lista implementa esta interface. Ora, isso era o que tínhamos aqui assim, que vamos aqui à classe ArrayList. A classe ArrayList implementa a interface iterable. Como a classe ArrayList implementa a interface iterable, ou interface iterator, também existe outra possibilidade, que é a interface iterator. Como a classe ArrayList implementa a interface iterable, eu posso utilizar o ciclo for each. Portanto, aqui, isto, a product é uma lista, portanto, como implementa aquela interface, eu posso utilizar. Então, o que é que temos aqui? Portanto, aqui do lado direito temos uma lista. Portanto, isto tem que ser uma coleção que implementa aquela interface, ou iterator ou iterable. Do lado direito temos uma referência para um objeto do mesmo tipo dos objetos que estão aqui do lado direito. Portanto, isto é uma lista de produtos. Aqui temos uma referência para um produto. Ora, o que é que este ciclo faz? Este ciclo faz o seguinte, que é, a primeira coisa a fazer é, vem aqui à coleção e pergunta à coleção se existem mais produtos. Se existirem mais produtos, vai buscar o primeiro produto e coloca aqui na variável P e executa o bloco. Volta à coleção, pergunta à coleção se existirem mais produtos. Se existirem, pega no produto seguinte, coloca aqui no P e executa o bloco. Sempre assim. Portanto, isto vai repetir para todos os objetos que existirem. Sim, a forma iterativa é assim, aqui o nome que aparece em todas as linguagens chama-se for each. É assim, todos os fores são iterativos, portanto, há um conjunto de iterações, executa em N fases. Aqui a diferença é que isto vai buscar um conjunto de objetos a uma estrutura de dados. Portanto, e aqui não há nenhuma instrução específica sobre como é que o ciclo vai buscar os objetos. Portanto, aqui eu posso ter uma lista, não posso ter uma stack, um vetor, qualquer outra estrutura de dados. Portanto, essa é a grande vantagem de utilizar aqui o ciclo for each. Portanto, eu posso alterar a estrutura aqui, em vez de ser uma lista, posso trocar isto para um vetor que o ciclo continua a funcionar. A utilização da classe ArrayList, portanto, neste momento vamos querer que o nosso classe dispenser passe a ter uma lista de produtos. Portanto, em vez de ter só um número que indica quantos produtos tem. O construtor tem que criar um objeto, portanto, neste caso um objeto tipo ArrayList. E depois podemos ter métodos, por exemplo, para adicionar um produto.
Portanto, o método que recebe um objeto e produto, adiciona à lista. E para analisar também o método para remover os produtos sempre que façam a venda. E é isso que agora se pretende, fazer estas alterações aqui em termos da máquina que vende produtos. Aqui, neste exemplo, o construtor da classe dispensa recebe só o registro, mas também já podia receber logo uma lista de produtos. Podia receber uma lista de produtos e adicionar os produtos todos, de uma vez. Portanto, há aqui várias possibilidades. Dúvidas?